Bem-vinda de volta! Ontem eu te fiz uma pergunta. Qual dos 10 padrões soa mais familiar para você? E eu aposto que você foi dormir pensando nisso. Que a pergunta ficou acordada dentro de você. Que alguma imagem, alguma memória, alguma sensação apareceu no caminho entre ontem e hoje. Isso é o processo começando. Hoje nós vamos descer. Vamos sair da visão geral e entrar fundo nos 3 primeiros traumas. A ferida do abandono, a ferida da rejeição, da rejeição primária e a ferida da humilhação e vergonha imposta. Antes de começar, eu quero que você faça uma coisa. Coloca a mão no peito e respira fundo. E permita que o que vem a seguir chegue não só na cabeça, mas pelo corpo. Porque é no corpo que as coisas mudam de verdade. O primeiro trauma que nós vamos falar é o trauma da ferida do abandono. Essa ferida, ela surge quando a criança experimenta a ausência do cuidador primário. E eu preciso ser muito clara aqui. Abandono não é só físico. Sim, inclui aquele pai que foi embora e nunca voltou, a morte de um cuidador que foi cedo demais, a institucionalização, mas inclui também, e isso é o que a maioria das pessoas não identifica, formas muito mais sutis e silenciosas de abandono. Aquela mãe que estava presente no corpo, mas tinha uma depressão que não era tratada e a tornava emocionalmente inacessível. Um pai que trabalhava 12, 14 horas por dia e quando chegava em casa estava cansado demais, estava exausto demais para estar de fato. Os pais que se divorciaram e mesmo fisicamente presentes desapareceram emocionalmente durante o processo. A criança que foi hospitalizada por um período longo e viveu a ausência dos pais como abandono, mesmo que eles voltassem todos os dias. O cérebro da criança, cujo sistema de sobrevivência é inteiramente independente do vínculo com o cuidador, ele interpreta a ausência como ameaça de vida, não como drama. É neurobiologia. Para o sistema nervoso infantil, a ausência do cuidador é igual a um perigo real. E a criança, ela não consegue compreender que o abandono foi uma falha do adulto. Ela só tem uma conclusão disponível. Fui abandonada porque há alguma coisa errada comigo. Eu não sou o suficiente para que alguém fique. Essa é a crença nuclear instalada mesmo antes da criança ter uma linguagem própria para nomeá-la. Isso aí organiza décadas de escolha. E como que essa ferida aparece na vida adulta? Nos relacionamentos amorosos, a ausência breve do parceiro provoca uma ansiedade desproporcional. Uma mensagem sem resposta rápida e o sistema de alarme já disparou. Um ciúme que não tem correspondência real com os fatos. Testes constantes de amor, provocações, ameaças de término, crises, para ver se o outro fica mesmo. Atração recorrente por parceiros emocionalmente indisponíveis, porque o familiar é a ausência. A tolerância a situações abusivas, porque o terror de ficar só é maior do que a dor de ficar. No dinheiro, na carreira, essa pessoa tem um medo patológico de demissão, mesmo em empregos estáveis, uma incapacidade de encerrar relações profissionais tóxicas, porque o medo de ficar sem é paralisante. O trabalho em excesso como forma de se tornar indispensável, se eu for essencial, não vão me abandonar. Uma dependência de aprovação constante de líderes superiores. No comportamento, essa pessoa, ela tem uma baixíssima tolerância à solidão. Ela tem uma incapacidade de estar bem consigo mesma. A crença central é não sou o suficiente para alguém ficar. Ela tem um luto desproporcional por términos, mudanças, demissões. Qualquer perda reativa o terror original. Essa criança, ela precisava ouvir, não uma vez só, mas repetidamente, de forma consistente. Eu estou aqui. Você não vai ser deixada. Eu fico. E quando esse registro não existe, o adulto passa a vida tentando buscar fora esse registro que a criança não recebeu. A cura não está em encontrar alguém que nunca vai embora. Está em aprender a criar dentro de si uma base de segurança que precisa vir de fora na época certa, mas não veio. O segundo trauma é a ferida da rejeição primária. Essa ferida, ela tem uma origem mais sutil do que a do abandono. E por isso, muitas vezes, fica mais difícil de identificar. Enquanto o abandono é ausência, a rejeição é uma mensagem ativa. Partes de você não são bem-vindas. Pode ser explícita, você não foi um acidente, comparações constantes com o irmão, que era mais fácil de amar, preferências declaradas por outro filho, mas pode ser, e muito frequentemente é, implícita e silenciosa. É um desconforto do cuidador com a sensibilidade da criança, o pai que não sabia o que fazer quando a filha chorava muito, então ignorava o choro ou ridicularizava, a mãe que queria uma menina mais tranquila e tinha uma filha intensa, curiosa, barulhenta e demonstrava essa percepção de forma sutis,
mas constantes. A rejeição do jeito de ser. Você é dramática demais, você sente demais, você precisa demais. Neurologicamente, a rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Para o sistema nervoso infantil, ser rejeitada por quem deveria te amar incondicionalmente é uma ameaça existencial. O registro que fica é: partes de mim são inaceitáveis. Para ser amado, eu preciso esconder ou eliminar essas partes. E assim começa um processo de fragmentação da identidade. A criança desenvolve um falso eu aceitável e encobre seu eu real, que foi considerado perigoso. A vergonha se torna um afeto central. Não é culpa, fiz algo errado, que é reparável, mas é uma vergonha, eu sou errada. Sou fundamentalmente inadequada. Isso aí, minha amiga, é a dor da dimensão existencial. Como que isso aparece na vida adulta? Na carreira existe uma autossabotagem sistemática. Quando está prestes a ser vista, reconhecida, promovida, o sucesso ativa um medo de ser vista de verdade, então rejeitada. Tem uma síndrome crônica do impostor, mesmo com competência real, a sensação de que vai ser descoberta como uma fraude. Tem uma tendência por trabalhar nos bastidores, nunca na linha de frente, abandonar projetos antes de lançá-los, nunca chegando no ponto de ser lançada para ser julgada. Nos relacionamentos tem uma necessidade compulsiva de validação constante do parceiro, uma incapacidade de mostrar uma real vulnerabilidade, escondendo seus sentimentos, seus medos e necessidades por medo de ser rejeitada por eles. Términos de relacionamentos antes de terminar, porque prefere sair do que sofrer a rejeição. Uma dificuldade de receber elogios, carinho, reconhecimento. Uma deflexão constante porque o carinho parece mentira ou merecido apenas temporariamente. No comportamento, essa pessoa tem uma vergonha tóxica em estado crônico. Ela é hipersensível a críticas. Qualquer feedback negativo é processado como uma rejeição total do ser. Ela tem uma performatividade excessiva, cria uma persona social impecável que não corresponde ao seu eu real, tem uma dificuldade de se olhar no espelho e aceitar o corpo ou se sentir merecedora de cuidado. Essa criança, ela precisava ouvir assim: você é suficiente assim como você é. O que é genuíno em você tem valor. Você não precisa ser diferente para ser amada. A cura da rejeição passa por um caminho que parece paradoxal. Precisamos nos expor ao que mais tememos, ser vistos e descobrir que o mundo não acaba quando isso acontece, que é possível ser visto e não ser destruído. Isso não acontece de um dia para o outro, mas começa com um ato de coragem, permitir que alguém te veja de verdade. O terceiro trauma é a ferida da humilhação e da vergonha exposta. A dinâmica de origem dessa ferida é de uma forma de violência emocional, onde o cuidador expõe a vulnerabilidade da criança de uma forma degradante, frequentemente na frente dos outros. E esse na frente dos outros é importante porque multiplica essa ferida. Isso inclui apelidos humilhantes que a família achava graça, mas que a criança sentia como um punhal. Uma ridicularização das emoções. Não chore, isso é bobagem, isso é dramática. Comparações depreciativas constantes com outras crianças. Punições que humilhavam em vez de educar. Críticas ao corpo, à inteligência, à capacidade, feitas de um jeito que deixavam clara a decepção do cuidador. O registro cerebral e particularmente duradouro, porque a humilhação ela ativa simultaneamente a amígdala e o sistema de apego. O agressor também é o cuidador. A pessoa que mais te machuca é a mesma que você mais precisa. Isso cria uma confusão neural profunda. O hipocampo, ele não apenas codifica o evento, ele codifica o estado fisiológico completo. O encolhimento, o rosto quente de vergonha, o desejo de desaparecer, a paralisia no corpo. Esse estado fica registrado. E qualquer gatilho que lembra aquela cena, o corpo reproduz tudo. A estratégia de sobrevivência pode ir por dois caminhos. O primeiro, o encolhimento total, a criança se torna invisível, nunca ocupa espaço, nunca pede, nunca se destaca. E o segundo, a rebeldia compensatória. A criança desenvolve uma máscara de arrogância ou agressividade que protege ela do núcleo de ser humilhado. Ambos são faces da mesma ferida. Na vida adulta, isso aparece na carreira e no dinheiro como uma incapacidade de cobrar, de negociar, de defender o próprio valor. Parece que cobrar é arrogância e a arrogância já foi punida. Um padrão de servilidade profissional, aceita qualquer condição, nunca reclama, nunca impõe limites.
uma dificuldade extrema de se promover, de mostrar resultados, de parecer uma autoridade, uma vergonha do dinheiro, achar que querer ganhar bem é ganância, porque querer foi ridicularizado. Nos relacionamentos, uma submissão crônica, aceita ser diminuída, ofendida, menosprezada, como se isso fosse normal, uma dificuldade de expressar necessidades, pedir é se expor a se ridicularizar de novo, uma vergonha do próprio desejo sexual. Se a sexualidade foi envergonhada na infância, cria bloqueios que a pessoa não entende de onde que vieram. E tem um comportamento, essa pessoa, de autoimagem degradada, uma convicção de ser ridícula, inadequada, menos que os outros, um perfeccionismo defensivo. Se eu for perfeita, não há o que humilhar. Um discurso interno extremamente crítico e humilhante. A voz do cuidador ela foi internalizada e agora é a voz da própria cabeça. Um comportamento de eu me diminuo antes que você me diminua. Uma autodepreciação como escudo. Essa criança, ela precisava de uma coisa que parece muito simples, mas que é revolucionária, a dignidade. Ser tratada como alguém cujos sentimentos importam, cujas necessidades têm valor, cuja existência não precisa ser justificada ou defendida. A cura da humilhação começa com um ato que a criança não pôde fazer, nomear a injustiça. Você foi humilhada. Isso foi um erro do adulto. Não era uma verdade sobre você. Era uma limitação de quem estava na frente. E a raiva legítima e saudável por ter sido tratada assim. Isso precisa ter espaço. A humilhação ela já era uma raiva reprimida. Sem canal para essa raiva, ela se converte numa autopunição ou em humilhação de outros. A raiva, quando acolhida, ela é parte da cura. Hoje foi intenso, eu sei. Olhar para essas 3 feridas do abandono, da rejeição, da humilhação não é leve, mas é necessário. Porque o que não é visto continua operando no escuro, fazendo escolhas por você enquanto você acredita que está escolhendo. Eu quero que você responda internamente uma pergunta hoje antes de dormir. Qual desses 3 traumas ressoa mais com a sua história? Não precisa de uma resposta definitiva, só precisa da honestidade de olhar. O presente de hoje, para quem está participando da gamificação, é um áudio de meditação guiada especialmente criado para trabalhar a conexão com a criança interior, aquela que ainda carrega o peso desses padrões. Para receber, você vai comentar nesse post, que é o post de hoje, que é do qual os 3 traumas mais tocou. Você pode comentar uma palavra que define, você pode comentar uma frase, pode comentar um emoji, o que importa é participar. A segunda peça do nosso quebra-cabeça também está disponível. Ela aprofunda os 3 traumas de hoje com perguntas reflexivas que vão te preparar para a aula de amanhã. E amanhã, às 19 horas, mergulhamos nos traumas 4, 5 e 6. A negligência emocional, a hiperexigência e o perfeccionismo imposto. E a superproteção, né? São padrões que a maioria das pessoas nunca associa à infância, mas que está na raiz e que muitos não conseguem mudar. Cuida de você e a gente se vê amanhã. Até lá!